Fala meus queridos, beleza? Aqui é o Jacão. E seguinte, eu tenho certeza que na sua lista de animes favoritos tem algum anime que nunca foi finalizado e que tem anos que não saiu uma temporada nova. Na minha lista mesmo, tem vários. E o pior de tudo é que alguns deles eu até já perdi as esperanças. Eu tenho certeza absoluta que eu nunca vou ver o final. E é pra falar desses animes que eu tô fazendo esse vídeo, pra lembrar deles e também pra tentar entender do porquê que eles foram cancelados, mesmo alguns deles sendo muito populares. Mas antes, se essa é a sua primeira vez aqui no meu canal, seja muito bem-vindo e não esquece de se inscrever, deixar o like no vídeo e compartilhar com todos os seus amigos fãs de animes para dar aquela força. Fechou? Eu acredito que quando falamos de animes que nunca tiveram uma continuação, No Game No Life é um dos primeiros que a galera lembra. Ele estreou lá em 2014 e fez um certo sucesso porque ele veio naquela onda de sekais que estavam ficando cada vez mais populares. E aqui no Brasil ele ficou bastante popular porque o autor é brasileiro, então isso acabou que impulsionando a obra por aqui. E o anime em si é muito interessante, ele tem um visual maneiro, a temática dele, apesar de ser isekai, ele mistura elementos de jogos que torna a trama um pouquinho mais interessante, os protagonistas são bem legais, um pouquinho problemáticos talvez, mas são legais. E depois da primeira temporada, que teve 12 episódios, o anime chegou até a ganhar um filme canônico lá em 2017, que fez até um certo sucesso. E todo mundo ficou esperando que depois do sucesso do filme viria uma nova temporada do anime, só que não, ficou por isso mesmo, nunca mais se falou em No Game No Life. Nunca foi dito oficialmente o porquê a empresa que detém os direitos do anime de No Game No Life, que é a Kadokawa, não deu sinal verde para a produção de uma nova temporada. O próprio autor já falou publicamente algumas vezes que tem sim vontade em continuar com o anime, só que a empresa não quer fazer. Rumores dizem que a Kadokawa acha que não consegue manter o nível da animação que foi na primeira temporada e no filme, e para não correr o risco de estragar o anime, eles preferem deixar por isso mesmo. Mas como eu disse, isso são rumores, nunca foi dito nada oficialmente, mas se for verdade, eu acho que é uma atitude até que bacana da empresa, né? Ela acha que não consegue garantir a qualidade do anime, então prefere não fazer. Bem que alguns outros animes poderiam seguir essa linha, né? One Punch Man. Ah, Noragami, esse aqui também sofre o mesmo mal de No Game No Life, que há anos não se fala nada sobre o anime. Mas pelo menos esse aqui teve 2 temporadas. E ele é um shonen bem honesto, tem personagens carismáticos, um enredo interessante, lutas maneiras, uma boa produção feita pelo estúdio Bones, e a segunda temporada termina com um gancho safado, dando a entender que a história tem continuação, só que ela nunca aconteceu. Quer dizer, não aconteceu no anime, né? Porque a história continua no mangá. E assim como no Game No Life, Noragami nunca teve uma explicação oficial do porquê nunca teve uma nova temporada. Na verdade, nenhum dos animes que eu vou comentar nesse vídeo tem uma explicação oficial do porquê foram cancelados. Isso faz parte da cultura dos animes. Diferente das séries americanas, que geralmente os estúdios vêm a público e falam, ó, tal série foi cancelada, não vai ter mais temporada por causa disso, por causa daquilo. Os animes, eles simplesmente param de fazer e nunca mais tocam no assunto. O que eu acho uma baita falta de consideração com os fãs, mas os animes sempre foram assim e eu acho que sempre vão ser, então cabe a gente apenas acostumar com isso. Mas enfim, as especulações dizem que Noragami foi azarado, por isso ele não teve uma nova temporada. O anime teve que dar uma pausa depois da segunda temporada porque a história estava chegando muito próxima da história do mangá. Ou seja, já não tinha mais material para adaptar. Então eles resolveram esperar para que o mangá se distanciasse para eles terem material para adaptar. Só que, nesse meio tempo, o mangá acabou entrando em hiato. E isso fez com que a popularidade da obra caísse. E é aquilo, né, gente? Eu até já falei em outros vídeos que anime é um produto. Ele precisa dar lucro para poder acontecer. Como a obra caiu de popularidade, a empresa achou que a obra não daria mais lucro para ela e resolveu não fazer mais temporadas. E isso também coincidiu com que o estúdio Bones estava cheio de outros animes nessa época. Enquanto o mangá estava em hiato e a obra estava sendo esquecida, o estúdio Bones pegou para fazer Boku no Hero Academia, Mob Psycho, Bungo Stray Dogs e vários outros animes. E fez com que Noragami ficasse apenas esquecido no churrasco. Quem sabe agora que o mangá foi finalizado, o estúdio ou o comitê de produção resolva voltar com o anime para finalizar a história. Mas eu duvido muito, sinceramente. Mag é um dos animes que eu mais fico triste por não ter uma nova temporada. Foi um dos primeiros animes que eu acompanhei lá em 2012, quando eu estava começando a descobrir esse mundo de animes. E esse anime tinha tudo para ser um grande shonen de sucesso, porque ele tem tudo que uma fórmula shonen precisa ter. Personagens carismáticos, uma história bem interessante, poderes maneiros, lutas maneiras. Ele tem um dos melhores mundos de magia que eu já vi nos animes, e sem falar que a estrutura do mundo é simplesmente espetacular.
Sem falar a quantidade de mistérios que tem nessa obra, tanto mistérios na história dos personagens, quanto no próprio mundo. Ele teve uma primeira temporada lá em 2012 com 25 episódios, e logo em seguida já foi anunciada a segunda temporada com mais 25 episódios, e logo depois teve um derivado focado no Simba, que é um dos personagens da obra e um dos queridos da galera, e todo mundo achou que o anime ia continuar ganhando novas temporadas até finalizar a obra, porque foi uma temporada em sequência da outra, só que não. Eu mesmo fiquei quase 10 anos esperando uma temporada nova, até que eu desisti e fui ler o mangá. E eu fiquei ainda mais triste depois de ler o mangá, porque eu descobri que a melhor parte da história ainda nem tinha sido adaptada. A saga que vem após a finalização da segunda temporada é espetacular, meus amigos. Se esse anime tivesse tido uma terceira temporada, seria espetacular. Talvez, se tivesse uma quarta temporada, a galera ia chiar um pouquinho porque o final do mangá foi um pouquinho meio decepcionante. Talvez. Mas a terceira temporada seria incrível. As revelações da história que acontecem, as lutas que tem nessa saga, pô, a luta do Alibaba e do Hakuryu é uma das coisas que eu mais queria ver animadas assim, fácil, que infelizmente nunca aconteceu e eu acho que nunca vai acontecer. Uma das explicações do porquê esse daqui nunca teve uma terceira temporada é porque as vendas do Blu-ray da segunda temporada foram muito baixas. E nessa época, as vendas eram um forte indicativo para os animes ganharem continuações. Diferente de hoje, que temos os streamings como Crunchyroll, Netflix, que influenciam diretamente nos animes ganharem novas temporadas ou não, naquela época o que mais mandavam eram as vendas do Blu-ray. E como esse daqui vendeu pouco na segunda temporada, infelizmente não teve mais. Agora, galera, eu tenho que admitir uma parada, que eu tô fazendo esse vídeo aqui só para poder falar de The Grimman. Porque toda e qualquer oportunidade que eu tiver para falar de The Grimman, eu vou falar. É um dos meus animes favoritos da vida, assim, disparado. Não tô dizendo que é um dos melhores que eu já assisti, mas ele tem um espaço muito grande no meu coração. E caso você não conheça The Grimman, eu costumo dizer que ele é um Demon Slayer, só que com história boa. É um shonen com uma pegada um pouco mais sombria, que tem umas criaturas demoníacas que são controladas por um vilão cabuloso, e existe uma organização que luta contra essas criaturas. Assim, são bem similares, né? Mas a história de The Grimman é bem melhor. Brincadeiras com Demon Slayer à parte, eu conheci The Grimman, ou The Grimman, chame como você preferir, lá em 2013, através de um primo meu que me emprestou os DVDs do anime. DVDs piratas, obviamente, ó, não conto pra ninguém. E inclusive eu tenho esses DVDs aqui em casa até hoje. Eu nunca devolvi, tá guardado em algum lugar por aqui. E desde aquela época se tornou um dos meus animes favoritos e é até hoje. Tanto que eu já vi o anime mais de uma vez e já li o mangá até onde tem. E eu digo que eu li até onde tem porque o mangá até hoje não foi finalizado e ele sofre do mesmo mal de Hunter x Hunter. A autora do mangá sofre de problemas de saúde e com isso o mangá entra em ato constantemente. Atualmente ele está em publicação, só que para a autora dar conta de conseguir lançar o mangá, ele está sendo lançado de forma trimestral, ou seja, é um capítulo novo a cada 3 meses. 4 capítulos por ano. Ele até teve uma nova temporada depois do anime original, o original de 2006, e em 2017, 11 anos depois, ele teve uma nova temporada que pegou todo mundo de surpresa, só que a produção do anime mudou, as vozes mudaram, o anime cortou muita coisa do mangá, então assim, não foi legal. Eu gostei porque eu sou apaixonado por The Grimman, mas muita gente não gostou dessa nova temporada que teve e espera que um dia, quando o mangá for finalizado, ele receba um remake que adapta a história toda, porque realmente merece, é uma obra sensacional. Um dos melhores animes de esporte e para muitos o melhor, Hajime no Ippo é outro anime que nunca mais viu a luz do dia. E ele até teve bastante coisa antes de ser cancelado. Foram 3 temporadas somando mais de 130 episódios, além de alguns especiais que se passam entre as temporadas que são canônicos. E olha, pra quem não gosta de boxe ou sequer gosta de animes de esporte, vale muito ver Hajime no Ippo porque ele é um anime espetacular. Os personagens são sensacionais, são muito bem construídos e vale mais ainda a pena ver por conta das lutas. Se você gosta de lutas nos animes, cara, um anime de boxe é só sobre luta, então tem tudo que você precisa para gostar desse anime. E meu amigo, é impossível não ficar empolgado com as lutas de Hajime no Ippo. E você fica tão envolvido que você passa a torcer até pelos rivais. E história para adaptar é o que não falta, porque o mangá de Hajime no Ippo tem mais de 1.500 capítulos. É mais longo que One Piece, para você ter noção. Só que, infelizmente, ele não é tão popular ao ponto de ganhar novas temporadas. O cofundador do estúdio Madhouse, o Masao Maruyama, é um grande fã da obra e ele sempre lutou para que o anime ganhasse novas temporadas. Tanto que, depois que ele deixou o estúdio Madhouse e fundou o estúdio MAPPA, ele ajudou a produzir a terceira temporada do anime. E é por isso que a terceira temporada de Hajime no Ippo é uma coprodução entre o estúdio Madhouse e o estúdio MAPPA.
Só que ele também saiu do estúdio Mappa e fundou um novo estúdio que é o M2, ou M2, ou não sei como fala M2 em japonês. E é um estúdio bem menor. E assim, é bem possível que ele tenha vontade de continuar com o anime, só que não tem condições para fazer isso. Vamos torcer para que um dia ele consiga, só que assim, eu duvido muito, tanto que eu vou dar um jeito de ler o mangá, aproveitar que ele está sendo lançado no Brasil agora. Por último, mas não menos importante, Saint Seiya The Lost Canvas. A terceira temporada desse aqui já virou lenda, mas tem gente que até hoje espera que vai acontecer um dia. Gente, esquece, tá? Não vai rolar. E se você tá perdido e não sabe o que é Saint Seiya The Lost Canvas, ele é um derivado de Os Cavaleiros do Zodíaco que conta a história da Guerra Santa anterior à da história original. Ou seja, ela se passa 200 anos antes da história de Seiya e companhia. E The Lost Canvas é considerado por muito o melhor anime de Cavaleiros, hein? Inclusive, eu tô nessa lista. E eu gostei tanto de Lost Canvas que depois que eu me conformei que o anime nunca mais ia voltar, eu fui ler o mangá até o final pra saber o final da história. E cara, se esse anime tivesse continuado, eu teria tantas lutas incríveis que eu fico até triste de pensar que isso nunca vai acontecer. Os Cavaleiros de Ouro de Lost Canvas são absurdos e tem muitos que nem chegaram a aparecer no anime, inclusive o do meu signo que é o Degel de Aquário. Agora, a pergunta de $1 milhão, por que Lost Canvas nunca teve uma terceira temporada e nunca mais vai ter? Pois bem, Lost Canvas foi um anime que foi feito diretamente para DVD, ele não chegou a passar na TV japonesa. E, infelizmente, as vendas desses DVDs foram muito baixas. Eu acho que eles tentaram surfar na onda da saga de Hades, que também foi lançada diretamente para DVD e foi um sucesso absurdo. Só que o contexto do lançamento da saga de Hades original era outro. A galera estava esperando anos a continuação do anime. E quando ele chegou diretamente para DVD, a galera comprou em peso. E Lost Canvas chegou numa época que a galera já não consumia mais tantos DVDs assim. Por isso foi um fracasso. E uma outra explicação também é que o estúdio TMS que fez o anime de Lost Canvas não tem mais os direitos da obra. Agora todos os direitos sobre a obra de Masami Kurumada estão nas mãos da Toei Animation, que não tem interesse nenhum em fazer um anime de Lost Canvas, que é uma pena. No mais, é isso meus queridos, e comenta aí quais são os seus animes favoritos que foram cancelados, que nunca mais tiveram uma nova temporada, que quem sabe eu trago uma parte 2. E não esquece, se inscreve no canal, curte o vídeo e até o próximo vídeo. Valeu!